Eu trabalhei algum tempo no seminário Palavra da Vida, e a Rosana trabalhou especialmente na biblioteca. Ela trabalhava com recuperação de livros e trabalhava na questão assim de organizar todo o acervo, que era mais de 30 mil volumes, mais de 30 mil livros que a biblioteca tinha. E alguns livros de tanto ser usados e com a mão um pouco suada, o brasileiro não tem muito capricho, ele não cuida tanto do livro, não tem esse costume, né, de valorizar tanto a literatura. Então, alguns livros eles quase se desfaziam por inteiro. Então a Rosana até usava um papel japonês para restaurar esses livros, fazer uma capa nova. O que mais destruía era a capa, aquela parte de trás ali do lado do livro, nessa parte aqui, que mais destruía. E ela restaurava. Então muitas vezes você via livros lá que tinham capa marrom, capa preta, não tinha a capa original. Mas um dos livros que era o mais lido, principalmente no primeiro ano, era o livro chamado Perfil de Três Reis. É um livro pequeno, ele falava sobre os três reis da época do Reino Unido de Israel, Saul, Davi e Salomão. Ele tratava do caráter de cada um, do jeitão de cada um, e principalmente quando focava no relacionamento de Saul e no perfil de Davi, depois vai Salomão, mas principalmente esse relacionamento de Saul com Davi, tratava muito a questão de feridas que uma pessoa pode ter diante de autoridades, diante de situações assim que a pessoa está tentando agradar a Deus e mesmo assim recebe perseguição, recebe ameaça de vida, não se vinga. Então é um livro muito bom, é um livro bem fininho. Se você um dia conseguir ler esse livro, é um livro para você colocar na cabeceira da cama, para você curtir, ler um capítulo por dia, reler de novo, anotar, fazer as anotações. É um livro que ministra muito ao nosso coração. O título do livro, só aí nessa capa desse livro, fala que naquela, já uma capa antiga, já fala que foi vendido mais de 80 mil exemplares no Brasil. Então é algo assim, é uma vendagem muito boa. E recentemente eu não tenho visto tanta divulgação desse livro e o quanto ele é relevante, o quanto ele é importante para os nossos dias. Hoje na mensagem daquilo que a gente leu, eu gostaria de usar essa palavra da capa desse livro, de tratar, olhando para o texto, nós vemos três tipos de pessoas, né? Então nós gostaríamos de tratar hoje quais são o perfil desses três homens, dessas três pessoas que aparecem nesse texto que a gente acabou de ler. Eu sei que vocês estão aí curtindo a imagem, né? Querendo, puxa, que imagem estranha, o cara está de lado, o que está de frente, né? Mas são alguns jogos de ilusão, de ilusão ótica que algumas pessoas criam e fazem. A gente não sabe se esse cara está de frente ou está de lado, né? Mas só para dar uma ideia então dessa questão do perfil. A ideia da mensagem hoje, a ideia daquilo que a gente gostaria de olhar, antes de começarmos, mas para a gente já mergulharmos focando essa ideia, é que a relação do homem com o reino de Deus, isto é, toda pessoa tem uma relação com o reino de Deus. Todo ser humano que vive, que existe agora, ele está diante do reino de Deus. Então, essa relação do homem com o reino de Deus vai expressar as suas afeições e seu comportamento. Então, de acordo com a posição do homem diante do reino de Deus, se ele está longe, se ele está perto, ou ele está dentro do reino de Deus, esse local da situação de cada pessoa vai expressar as afeições, isto é, os sentimentos, daquilo que o homem gosta ou não, aquilo que é prioridade na vida dele, aquilo que ele valoriza, aquilo que ele se entrega de corpo e alma, aquilo que alegra ele ou aquilo que entristece ele. Então, esse posicionamento do homem de acordo com o reino de Deus, se está longe, se está perto ou está dentro, vai mostrar para nós porque ele gosta de algumas coisas e porque ele não gosta de outras coisas. E também vai mostrar porque ele age de certa forma. O que faz ele agir daquele jeito? Então, dá para nós entendermos que, de acordo com o posicionamento da pessoa, ela vai ter expressões diferentes, ela vai mostrar as suas afeições de uma forma e vai mostrar o seu comportamento de outra forma. E aqui nesse texto nós vamos ver três tipos de pessoas. E esse texto ele vai começar falando a respeito de Gamaliel. E é um texto que muitas vezes nós lemos ou já sabemos a respeito do grande conselho de Gamaliel. Alguém já tinha ouvido falar sobre o conselho de Gamaliel, mesmo sem ter
lido o texto, mesmo sem saber a respeito do texto, mas já ouvi alguém falar, esse é Gamaliel, esse é um conselheiro igual a Gamaliel, é alguém que numa situação de crise dá um conselho. Alguém já tinha ouvido sobre isso? Ninguém. Exato. É algo muito popular. Antigamente, na minha infância, né, então posso falar antigamente, né, a gente ouvia falar muito disso, né, o grande conselho de Gamaliel. E eu gostaria de avaliar então a situação de Gamaliel. E Gamaliel, com referência ao reino, a posição que nós podemos dizer para ele é que ele estava perto do reino. Ele estava próximo do reino. Por que ele estava próximo? Nós temos que entender quem era Gamaliel. Gamaliel ele era neto de um tal de Hilel. O pai dele era filho de Hilel. Hilel foi um grande estudioso, uma pessoa assim, um grande teólogo, um grande pensador, dentro da teologia farisaica, que era muito parecida com a nossa, e era uma pessoa que escreveu muitos livros, muitos comentários, e Hilel montou uma escola de pensamento judaico. E junto com Hilel havia uma outra escola chamada Shammá. Essa escola de Shammá era mais radical, mais dura. Essa escola de Shammá achava que Deus só tinha um plano para a nação de Israel. Deus não tinha nenhuma intenção de abençoar, de cuidar, de atingir, de trazer, de salvar qualquer pessoa que não fosse da nação de Israel. Inclusive Shammá dizia o seguinte: você tem que perdoar uma pessoa até 3 vezes no máximo. Passou 3 vezes, mata. O máximo que você pode perdoar a mesma pessoa é 3 vezes. Hilel era uma outra escola, que naquela época era chamada uma escola liberal, mais flexível. Hilel achava que Deus tinha um plano, não somente para a nação de Israel, mas também para os gentios. Deus ia trazer os gentios de volta, ia salvar os gentios, ia providenciar algum meio para redimir os gentios do seu pecado. E Hilel estendeu. E quando Shammá falava que era 3 vezes podia perdoar uma pessoa, Hilel falava, não, até 7 vezes. Opa, progresso. Que bom que Hilel colocou ele. E as pessoas assim, puxa, mas esse cara aí está muito flexível. Não pode, 7 vezes é muito. E nós achamos que é muito difícil. E alguém chegou para Jesus, por isso que é a pergunta, que essa era o máximo que existia, até quando nós devemos perdoar os nossos inimigos? E Jesus, não somente 7 vezes, mas 490 vezes. 70 vezes 7. Aí Jesus chutou o balde. Aí Jesus exagerou. Então, Hilel vem dessa escola, proclamando essa ideia de perdão até 7 vezes. Gamaliel, ele é neto. E ele se tornou o primeiro Rabã. Rabã era um rabino que se tornava notório, se tornava assim um grande erudito, por causa do material que escreveu. Houve 7 rabãs no meio farisaico, no meio de Israel. E Gamaliel foi o primeiro. Posteriormente, depois desse evento aqui, ele vai se tornar presidente do Sinédrio, que era um tribunal judaico que julgava, era composto pela maior parte dos teólogos, autoridades, saduceus, sacerdotes, que julgavam as causas políticas e religiosas da nação de Israel. Então Gamaliel, ele vai exercer esse poder. Ele vem dessa escola, ele é chamado de moderador, e num certo lugar, no capítulo 12, 34, nos versículos um pouco anteriores, alguém de muita autoridade religiosa na nação de Israel chega para Jesus e pergunta qual é o maior mandamento. E Jesus fala, o maior mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas, porque só existe um Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. E essa autoridade fala para Jesus, puxa, você respondeu muito bem, é isso mesmo, porque Deus tem mais interesse em que você ame a Ele e você creia que Ele é um só, e ame ao teu próximo do que a si mesmo, do que com ofertas. Deus tem mais interesse que você ame a Deus sobre todas as coisas do teu próximo quanto a ti mesmo, do que fazer rituais e ofertas.
E Jesus olha para ele e fala o seguinte: você respondeu muito bem. Eu vejo que você está perto do reino dos céus. Então Jesus criou essa ideia de que é possível ter algumas pessoas que estejam perto do reino dos céus, que pensem quase exatamente aquela pessoa que está dentro do reino dos céus. Paulo falou que ele tinha sido educado sobre Gamaliel. Todo o pensamento de Paulo foi modificado, foi transformado, foi lapidado, mas a origem veio, o conhecimento das Escrituras foi aos pés de Gamaliel. Então essa pessoa tem uma grande importância na nação de Israel. Veja o versículo 32 do capítulo 5. Nós lemos o 33, mas agora a gente vai voltar no versículo para entender a situação que aconteceu. Os discípulos do versículo 32 falam o seguinte: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Depois dos discípulos terem sido presos, e eles estão diante das autoridades, eles falam: nós falamos para vocês não falarem desse nome, e vocês têm impregnado toda Jerusalém com a vossa doutrina. Vocês têm que parar com isso. E aí Pedro falou: mas como que nós vamos parar? Vocês não são autoridades, Deus mandou nós falar, nós somos libertos. Enquanto vocês mataram Jesus, Deus o ressuscitou. Enquanto vocês prenderam a nós, o anjo nos soltou. E o anjo que nos mandou a pregar essa mensagem. Como que nós podemos parar disso? Então, concluindo, Pedro falou assim: nós somos testemunhas oculares de tudo aquilo que nós estamos falando. E nós estamos anunciando aquilo que Deus mandou falar, que aquela pessoa que se arrepender, aquela pessoa que obedecer a Deus no sentido de crer em Jesus, receberão o Espírito Santo, receberão a remissão do pecado, terão a vida eterna, e a Trindade, através da pessoa do Espírito Santo, vai morar nessa pessoa. Essa pessoa vai se tornar um templo de Deus. Como que nós podemos abrir mão? Como nós podemos deixar de falar atendendo a ameaça e a atenção de vocês? Não dá para fazer isso. Então, diante disso, é que os discípulos perguntam: nós somos testemunhas disso. E veja o que acontece no versículo 33. Ouvindo isto, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Essa palavra furiosa no grego é aquela vontade que você tem de pegar alguém e partir no meio. Então você parte no meio e mata a pessoa. Eles ficaram tão enfurecidos, tão bravos, tão irados, porque os discípulos, ao serem ameaçados por eles, ainda oferecem para eles a graça, e estão dizendo que eles precisam da salvação, sendo eles os mestres da nação de Israel. Como que isso pode? Então, diante da oferta do perdão, da oferta de salvação, eles ficam furiosos com os discípulos e querem matar os discípulos. Nesse momento assim de braveza, de tentando pegar um machado, uma faca, alguma coisa que pudesse trucidar os discípulos, nessa hora um fariseu, olhando a situação, vendo que a coisa ficou muito feia, se levanta, pede a palavra, e acontece o versículo 34. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer a esses homens. O conselho de Gamaliel ele tem 3 partes. A primeira parte é: pensem antes de agir. Porque a muvuca era tão forte que eles já não estavam pensando, já estavam querendo matar. E essa mesma ira aconteceu com Jesus, quando eles julgaram Jesus e acabaram matando Jesus. E aí Jesus ressuscitou, e agora eles estão prontos a fazer algo assim terrível pelas próprias mãos. Homens religiosos, todos cuidadosos de suas vestimentas, estão furiosos. Então a primeira parte do conselho de Gamaliel: pense antes de agir. Esse conselho tem valor para nós? Pensar antes de agir é importante para nós? Quem tem dificuldade com isso? Quanta encrenca eu já meti. Somente nos nossos dias, eu tenho um problema
de comichão nos dedos. Quando eu vejo alguma coisa no Facebook, na internet, eu quero comentar. E já comentei e deu zero. Foi muito ruim. Deu errado. Foi indelicado. Porque eu não pensei, eu não parei, eu não li direito. Quantas vezes eu vejo assim comentários na internet que a pessoa nem leu direito o anunciado, ou ela está fazendo uma ironia, ele já descarrega, e pessoas chegam a falar palavrões assim. Então a ideia é de pensa antes, leia antes, ouça antes. É um bom conselho que nessa hora aqui de uma situação terrível, Gamaliel dá para eles. Gamaliel era do lado dos discípulos? Não. É do lado dos saduceus? Eles eram um pouco inimigos. Ele é o moderador. Ele está olhando a situação e percebe que aquela situação está ficando fora de controle. Muita gente pode sair machucada. E aquilo que nós falamos semana passada. Muitas vezes você reage, mas você não tem controle sobre... Você age, mas você não tem controle da reação. Então, Gamaliel, ele pensa em antes de agir. Segundo lugar, versículo 36. Ele usa a história. E ele fala que a história nos ensina. Então, algumas vezes, pensar antes é olhar... você precisa pensar, avaliar a situação, tá, os detalhes, ler direito, ler, rever e perguntar para a pessoa o que você quis dizer mesmo sobre isso, tal, por que você está falando isso, né? Mas algumas vezes você fala, vou fazer isso, então você olha, ao pensar, lembra algumas pessoas que tiveram ou fizeram as mesmas coisas que você está pensando em fazer. Veja o que aconteceu com a vida delas. Veja o sucesso que elas tiveram, ou a destruição que elas provocaram, ou com outras pessoas, ou consigo mesmo. Então a história ela é muito importante. Vocês não acham isso? Por exemplo, Saddam Hussein, ele conseguiu um grande império. Não, mas matou muita gente. Matou muita gente. Os soldados dele, quando estavam na guerra com o Irã colocou minas na divisa. E quando os exércitos começou a avançar, alguns soldados começaram a morrer. Eles pararam. Opa, ninguém vai aqui. Sabe o que Saddam Hussein fez? Ele mandou ir nas casas, nos vilarejos, pegar crianças, e as crianças marchavam na frente do exército. E as crianças explodiam, e aí o soldado sabia que ali não tinha mais mina, então passava por ali. É uma pessoa que conseguiu um grande império, milhares de dólares, de ouro, palácio de ouro. Mas foi morto. Justamente isso que a Luz está falando. Então eu olho para o passado e vejo. E olha o que Gamaliel faz aqui. Há algum tempo apareceu um tal de Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. O que Gamaliel está falando? Olha, teve um cara, juntou 400 homens, fazia uma grande coisa, um grande movimento, é agora, ele é o cara, ele é o herói. De repente mataram ele. Não deu nada. Não aconteceu nada. Não foi para frente. E ele, olha, para mostrar mais um exemplo, ele fala, versículo 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. A mesma história. Aqui o segundo caso não fala quantidade de pessoas, mas 400 pessoas é muita gente. Os dois exemplos, isto é, pensavam que era alguém, lideraram um grupo, tiveram seguidores, fizeram movimento, mas quando acabou com o líder, não deu em nada. Não era nada. Ninguém morre por uma mentira. Então, praticamente, eles estavam seguindo, era uma mentira, porque cada um foi embora, cada um pegou o caminho de casa e se espalharam. Então, Gamaliel, além dele falar, pensem antes de agir, ele fala, ao pensar, olhe para a história. Olhe o que a história nos ensina. Terceiro lugar,
versículo 38. Portanto, neste caso eu os aconselho. Então Gamaliel agora volta para a situação ali dos apóstolos, aquela situação. Ele tinha mandado os apóstolos saírem, porque eles querem conversar agora, acalmar o pessoal, porque o pessoal estava pegando ali Pedro, pegando João, pegando os outros discípulos para tentar destruir eles. Então, já que saiu eles, agora vamos conversar. Pensem antes de agir, a história nos ensina, e cuidado, não se tornem inimigos de Deus. Veja o versículo 38. Portanto, neste caso eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Não se tornem inimigos de Deus. Esse é um bom conselho. Esse é um aviso muito importante para nós, de nós não nos tornarmos inimigos de Deus. Como que nós podemos nos tornar inimigos de Deus? Quando agimos, ou quando fazemos qualquer coisa que atrapalhe aquilo que Deus está querendo realizar através da igreja ou com o povo de Deus. Qualquer um de nós está sujeito a isso, principalmente eu. Eu posso estar lutando com qualquer coisinha, com minhas atitudes, com as minhas palavras, com meus comentários, com as minhas ações. Eu posso atrapalhar por anos os planos de Deus. Eu posso lutar contra Deus. O Elisandro falou hoje, que nós seremos conhecidos pelo amor que temos um com o outro. Então, quando isso não acontece, quando isso é prejudicado, eu posso atrapalhar por dias, por semanas, por meses, talvez a perspectiva que outras pessoas, quando veem que a gente tem alguma dificuldade, que existe inimizade entre nós podemos estar lutando contra Deus. Deus se esforçando, o Espírito Santo tentando nos unir, tentando fazer com que a gente proclame a salvação, tenhamos liberdade, aquilo que o Elisandro falou, que eu não concordo muito bem, né? Pregue, se possível, use palavras. As pessoas nunca vão ouvir a respeito de Jesus se não for com palavras, né? Pregue, usando palavras, evidenciando pelas suas vidas. Então, agora, se nós pregarmos e as nossas vidas não forem evidência daquilo que nós pregamos, as nossas palavras serão aquilo, vazias, não servirão para nada. Pelo contrário, darão um mau testemunho, atrapalharão o reino, que darão a ideia, é tudo falsidade. Então, o conselho de Gamaliel é muito importante. Agora, é um conselho que visava a saúde daqueles homens. Se vocês estão fazendo alguma coisa, estão se tornando inimigos de Deus, os prejudicados vão ser quem? Vocês. Vocês estão debaixo da ira de Deus. Vocês vão lutar contra Deus. Não somente vocês estarão lutando contra Deus, mas essa luta é em vão, não adianta nada, porque Deus vai cumprir o seu propósito, custe o que custar. 3 fases, 3 partes do conselho de Gamaliel aqui para os saduceus. Ele como fariseu. Pensem antes de agir, a história nos ensina, e não se tornem inimigos de Deus. Agora, uma das coisas que eu gostaria de acrescentar a isso, essa frase que tem embaixo aqui. A Bíblia descreve, mas não prescreve. Várias vezes nós temos situações na Bíblia em que a Bíblia relata o fato exatamente como aconteceu. A Bíblia, ela é precisa, o autor usado por Deus da Bíblia, ele é preciso em narrar exatamente aquilo que aconteceu. Mas, pelo fato do autor narrar e registrar, muitas vezes não se torna uma prescrição para o crente. Algo que eu devo obedecer. Por exemplo, a Bíblia narra exatamente como aconteceu o adultério de Davi. Certo? Isso não significa que por causa da Bíblia estar escrevendo sobre o adultério de Davi, que eu possa adulterar. Tranquilo? A Bíblia narra exatamente a traição que Judas fez com Jesus.
Mas isso não significa que porque está na Bíblia, que a Bíblia narra isso, se torna uma prescrição. Eu devo agir do mesmo jeito que Judas agiu. Os amigos de Jó dão muitos conselhos para Jó. Nós trabalhamos isso, se lembra? E é conselho assim, fala, uau, que sabedoria! Mas estão em desacordo com a doutrina, com o pensamento de Jesus, o pensamento de Deus. O próprio Jó refuta, e o próprio Deus no final vai refutar até alguns pensamentos de Jó. Mas está lá registrado do jeito que está registrado. Isso é difícil para nós? Se torna difícil? Se torna. Mas um pouquinho de esforço nos ajuda a termos uma sabedoria. Então, com referência ao conselho de Gamaliel, foi uma coisa muito boa. Deus usou Gamaliel aqui. Os discípulos estavam prontos a serem mortos. E nesse momento, esse conselho de Gamaliel atenuou, amenizou essa fúria. E nós vamos ver que os discípulos foram salvos. Mas esse conselho de Gamaliel, se usado como prescrição, ele pode gerar alguns problemas. Vamos ver isso. Eu tenho uma imagem aqui, que é uma imagem de uma pedra, de uns escritos de uma pedra, que é no túmulo de Gamaliel, que ele morreu, foi registrado que ele morreu em 61 depois de Cristo. E nesse registro aqui está falando algumas coisas de Gamaliel, do quanto ele foi digno, respeitado, e que ele era sempre considerado como aquela pessoa que era o moderador, o apaziguador, aquela pessoa que fazia as pazes, juntava pensamentos opostos e saíam em concordância, em concisão. Então Gamaliel ele foi conhecido por isso, né? E essa pedra está até lá. O que nós vimos sobre o pensamento de Gamaliel é: pensem antes de agir, a história nos ensina, e não se tornem inimigos de Deus. Pensamento muito bom. Agora vamos aconselhar Gamaliel segundo o pensamento bíblico. Gamaliel está perto do reino de Deus. Ele foi considerado um homem sábio, de sabedoria, mas a perspectiva dele era muito aqui e agora. Vocês vão ser prejudicados, os discípulos vão ser mortos. Então vamos resolver somente essa ação. Olha o que nós podemos levantar com referência ao conselho de Gamaliel. Não importa o discurso, aparente sucesso ou imponência dos líderes ou seguidores. O que quer dizer isso? Por que eu estou levantando essa questão? É que hoje, se alguém faz um movimento e a pessoa é toda extravagante, toda popular, e de repente ele se dá muito bem, fala muito bem, né? O discurso é muito bom, e tudo que ele faz parece que dá certo, e tanto ele ostenta, é imponente, tanto os líderes como os seguidores são assim, famosos, gente importante. Então você olha, puxa, isso está certo. É a ideia do pragmatismo. Elisandro pregou muito, algumas mensagens sobre essa ideia do pragmatismo. Se está dando certo, é certo. O conceito de Gamaliel é justamente isso. Se está dando certo, então deve ser certo, deve ser de Deus. Então, na Bíblia, ela deixa bem claro, não importa o sucesso, o discurso, o aparente sucesso da pessoa, ou a imponência dos líderes, dos seguidores, não importa. Cuidado. Pode ser que não seja de Deus. Segundo lugar, não importa a obediência, a sinceridade e devoção dos seguidores. Tem alguns grupos que as pessoas são muito mais fiéis, mais devotas, abrem mão das suas vidas, são tão dedicadas, tanto os líderes como as pessoas. Talvez abrem mão de toda a existência aqui da terra para viver de um jeito assim tão simples, humilde, gastam toda a sua vida em prol daquela causa. Nós vamos entender na Bíblia que não importa isso não deve ser a diretriz. Então Gamaliel fala, se deu certo, então é certo, é de Deus. Gamaliel fala isso, mas aqui nós temos pelo Novo Testamento que isso não importa para nós. O que importa para nós é a veracidade de quem está sendo seguido. O que quer dizer isso? Se eu estou seguindo a verdade, mesmo que não haja sucesso aparente, mesmo que o discurso não seja tão fantástico, importante, mesmo que eu não consiga ostentar nada, mesmo que pareça diante do mundo um grande fracasso,
Mesmo que diante a abertura e a dificuldade, fecha aqui, dificuldades apareçam, parece que nada dá certo, não importa. Importa é, eu estou seguindo aquilo que é verdade, aquilo que foi revelado nas Escrituras como verdade ou não? Olha o que Mark Twain ele fala. Enquanto a mentira dá uma volta ao mundo, a verdade está amarrando os cadarços. Entendeu? A mentira vai rápido. A mentira vai muito mais rápido. Somente no mundo de comunicação que nós temos hoje, a disseminação de uma mentira é tão rápida que quando você chega com a verdade, os estragos já aconteceram. Então, o conceito de Gamaliel é válido no sentido assim de que um dia aquilo que não é de Deus vai acabar. Mas na minha existência, na minha vida aqui, que muitas vezes está em média de 60, 70 anos, 80 anos, talvez eu não vou ter essa possibilidade de ver algumas coisas que se referem à mentira ruírem. E eu vou mais contemplar o fracasso da verdade do que o fracasso da mentira. Eu vou ter mais dificuldade em contemplar o sucesso da verdade do que o sucesso da mentira. Nós temos religiões, movimentos políticos que duram 200 anos, 300 anos, 400 anos. Então, alguns de nós não vamos poder contemplar isso. Nós não vamos experimentar que essas coisas um dia, enquanto aqui vivemos, eram mentira. Um dia nós vamos ver. Malaquias fala que um dia nós vamos saber a diferença entre o justo e o injusto. Um que segue a Deus e um que não segue a Deus. Mas isso é no encontro com Deus. Lá no final. Aonde até, nós estamos lendo o livro de Apocalipse, chegou um momento que a besta ficou tão, um homem, um líder mundial, ele ficará tão poderoso, que aquilo que se atribuía nos salmos a Deus é quem pode com o Senhor, as pessoas vão falar com a besta. Quem pode com a besta? Quem pode com esse líder? Porque ele vai matar a quem ele quiser. E é principalmente as pessoas que adoram e aceitaram Deus e aceitaram a Cristo como seu Salvador. Essas pessoas vão ser mortas, vão ser vencidas pela besta. Mas logo após, em alguns versículos depois, estavam algumas palavras: caiu a Babilônia. A besta será destruída. Deus trará todos os exércitos para lutar ali na nação de Israel, para destruir. Então esse dia está reservado. Mas enquanto vivemos aqui, nós vamos sofrer diante do conselho de Gamaliel. É certo, está dando certo, será que é certo? Está dando errado, será que é errado? Então, o conselho bíblico é: avalie a veracidade de quem está sendo seguido. Não importa o sucesso dos seus seguidores e dos seus líderes. Não importa. O que importa é a veracidade, é a autoridade bíblica de quem está sendo seguido, se é Jesus ou não. Então, o que faltou para Gamaliel? Faltou para Gamaliel chegar ali para aquelas pessoas, dar esses 3 conselhos e buscar nas Escrituras, que eles eram tão dedicados a isso, e buscar verificar se aquilo que os apóstolos estavam falando estava nas Escrituras, porque os apóstolos estão falando exatamente aquilo que estava nas Escrituras. O conselho de Jesus foi para essas autoridades: examine as Escrituras, porque elas testemunham de mim. Então essas pessoas conheciam as Escrituras, mas interpretavam as Escrituras do seu jeito e não conseguiam entender e enxergar a verdade nas Escrituras. Estavam cegos para isso. Então o que faltou só para Gamaliel é voltar-se para a Escritura e verificar se era verídico aquilo que os discípulos estavam pregando. Em segundo lugar, nós vemos, além de Gamaliel, que está perto do reino, nós vemos um grupo muito distante do reino. Quem são essas pessoas? Veja o versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então Gamaliel falou isso, eles se convenceram. Então, acalmaram. Jogaram o facão, jogaram a faca, jogaram o machado
e já sossegaram um pouquinho. Então eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, mas chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Acalmaram um pouquinho. Então, normalmente, uma pessoa que está distante do reino, ela age com violência. Muitas vezes violência física, muitas vezes eles pagam para alguém fazer, e muitas vezes eles agem com violência de palavras. Hoje o que mais existe é a quebra de reputação, é a destruição de reputação. Não se combate mais as ideias, o pensamento de uma pessoa. Se combate a pessoa, inventam-se histórias. A política do Brasil está cheia disso, de pessoas destruindo reputações de outros. Porque quando se destrói a reputação de alguém, tudo aquilo que a pessoa falar já não tem mais valor, já não tem mais autoridade, ninguém interessa. Então se quebra a reputação. Então o que os líderes fizeram? Agiram com violência. Em segundo lugar, veja no versículo 41. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Então, além de agir com violência, eles tentam impedir a pregação. Por terem autoridade, eles acham algum meio para barrar a propagação da verdade, a propagação do Evangelho. E se pode usar qualquer meio político, religioso, eles vão fazer isso. Então, agem com violência e agem para impedir a pregação do Evangelho. No Brasil, a gente está passando várias situações de políticos que estão lá com o propósito de destruir a pregação do Evangelho. Tanto criando leis que combatem, que são contra o Evangelho, para colocar a igreja numa situação de desconforto e caracterizar a igreja como simplesmente preconceituosa. Então, pelo fato de levantar algumas questões, principalmente sobre o homossexualismo e aborto, a igreja então vai se propor, olha, isso daqui não é certo, só o fato da igreja se manifestar, está vendo? É preconceituoso. Então já cria uma aversão da população para com a igreja. Então, são estratégias levantadas para impedir a pregação do Evangelho. Talvez você já passou por alguma experiência assim, quando você está pregando o Evangelho para alguém, alguém vem e te rotula de algo, para que você não tenha mais autoridade, ou a abertura, ou flexibilidade para pregar o Evangelho. Essas pessoas podem até serem religiosos. Esses que impedem a pregação do Evangelho, agem com violência, eles podem até ser religiosos. E nesse exemplo aqui, do capítulo 5 de Atos, nós vemos o sumo sacerdote, a pessoa mais graúda no meio da nação de Israel, agindo dessa forma. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, nós vemos isso lá no versículo 17, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. É estranho ver isso, né? Porque normalmente a gente pensa que uma pessoa religiosa, geralmente é uma pessoa assim, calma, pacífica, ponderada, que avalia, que é filósofa, que vê argumentos. Mas normalmente uma pessoa que, mesmo sendo religioso, se ela está longe do reino de Deus, ela vai agir com violência, ela vai impedir a propagação do Evangelho, mesmo com a sua religiosidade. A maior parte dos cristãos, a maior parte das perseguições que os cristãos sofreram no mundo, partiu de movimentos religiosos. Pessoas que estudam, que leem, que argumentam, que trabalham com ideias, mas diante da pregação do Evangelho se tornam violentas, impedem a pregação, mesmo sendo religiosos. E uma das coisas que é muito estranho, que alguém que está fora, distante do reino, se irrita facilmente com o Evangelho. Qual é a definição de Evangelho? Qual é a definição de Evangelho? Boas novas. Boas notícias. Algo muito bom. Algo que você talvez nem pensava que podia receber e agora você recebe. E quando se fala em Evangelho, é algo que é bom, é uma boa notícia, é um problema resolvido e custa quanto? Nada. De graça. Quem que
então que poderia recusar o Evangelho? Olhando para o produto do Evangelho, seria possível alguém pensar em recusar, em não querer? Isso é, você está com um problema muito sério, um problema que não é de um dia ou de algum momento, é um problema eterno. Você não consegue resolver o seu problema com Deus, você não tem capacidade, você está numa situação crítica, você vai se encontrar com Deus e a ira de Deus está sobre você. E por causa de você ser pecador e Deus ser santo, a ira de Deus está sobre você, e quando houver esse encontro, ou quando você morrer, ou quando Jesus Cristo vier, você vai ser condenado eternamente. E não tem jeito de escapar dessa situação. Você não tem nada que possa fazer que seja suficiente para resolver, eliminar a ira de Deus sobre você. E de repente alguém chega e fala: olha, Deus se encarnou na pessoa de Jesus, viveu entre nós, morreu na cruz para pagar o preço da ira de Deus contra a humanidade. E agora a única coisa que Deus quer e que Ele ordena: creiam em Jesus e vocês serão salvos da ira de Deus. Só isso. Mas eu tenho que subir uma escada de joelhos, eu tenho que dar quanto de dinheiro, eu tenho que vender meus bens e dar aos pobres. Não! Somente crê e receba de graça, pela fé, a salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz. Isso é Evangelho. Isso é boas novas. Isso é gratuito. Deveria alguém, então, rejeitar isso? Ficar triste com isso? Nós temos, até na nossa igreja atualmente, a irmã Érica sofrendo com tratamento por causa do câncer. De vez em quando surge aí algumas notícias, né? Descobriu-se a cura do câncer. Uau, você vai lá atrás e vê lá. Não, é um teste aqui para ver. Imagina se um dia realmente chegar a ter a cura. E aí for oferecido para quem tem câncer, a pessoa: não quero. Eu quero continuar fazendo quimioterapia, eu não quero esse remédio. É a mesma coisa. Como que uma pessoa pode rejeitar o Evangelho, ficar triste, ficar bravo, tentar impedir a pregação de algo que vai ser útil para a vida eterna dela inteira? E olha o versículo 32 do capítulo 5 da mensagem passada. Os apóstolos falam a respeito do Evangelho. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem, aos que creem nele. Isto é, não somente Deus perdoou os pecados para aqueles que creem nele, mas deu o Espírito Santo para fazer morada nessa pessoa, para ajudar essa pessoa a viver uma vida santa. E olha o versículo 33. Ouvindo isso, ouvindo o quê? Essa boa notícia de que Cristo tinha morrido por eles, oferecido a salvação de graça. Ouvindo isto, eles ficaram alegres, contentes. Puxa, até que enfim seremos salvos. É isso que aconteceu? Eles ficaram furiosos e queriam matar. Então, mesmo pessoas que têm uma capacidade humana para avaliar, para ponderar, para pesquisar, para investigar, para trabalhar com ideias, para descobrir qual que é a verdade, mesmo assim, mesmo sendo religiosos, podem estar longe do reino dos céus. Mas vamos recapitular aqui quem está distante do reino. Geralmente agem com violência, tentam impedir a pregação, podem até ser religiosos e se irritam com o Evangelho. Mas tem aquelas pessoas que estão dentro do reino. Aquelas pessoas que ouviram o Evangelho e olharam para si, perceberam que não tinham nada para oferecer, não tinham nada como resolver o problema delas entre Deus, reconheceram que eram pecadoras, reconheceram que tem um problema sério, que Deus é santo, que o pecado separou eles de Deus, e olharam para Jesus, a oferta que Jesus fez na cruz, e o convite e a ordem de Deus é: creiam nele para que sejam remissos os seus pecados. E as pessoas creram, simplesmente fizeram isso, obedeceram a Deus. E ainda surge aquela: mas será que eu estou salvo mesmo?
Será que eu fui salvo? E aí a habitação do Espírito Santo vai testemunhar, e as Escrituras vão falar: aquele que crê tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ninguém, nem morte, nem nada nos separará do amor de Cristo. Então a própria Escritura, juntamente com o Espírito Santo, vai nos alimentar com a certeza de que nós temos o nosso problema resolvido por Deus. E no versículo 41, vai mostrar as pessoas que estão dentro do reino. Os apóstolos saíram do sinédrio, do tribunal, depois de serem açoitados, todo machucado, tudo dolorido. Passaram a noite lá, dormindo, no chão, no frio. Levaram uma surra. Eles saíram chorando. Não, desculpa. Saíram? Alegres. Uau! Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Enquanto os outros recebiam a boa notícia, ficaram furiosos, eles receberam uma boa surra e ficaram alegres. Por quê? Deus nos deu o privilégio de sofrermos as mesmas coisas que Jesus sofreu por crermos em Deus, por crermos em Jesus. Olha só o 42. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Eu gostaria que vocês olhassem o versículo e percebessem algumas qualidades de alguém que está dentro do reino. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quais as qualidades de alguém que está no reino de Deus? Quais as qualidades desse versículo? Ensinar. Alguém que está dentro do reino de Deus gosta de ensinar. Gosta de fazer com que os outros aprendam, saibam a respeito da palavra e de Jesus, daquilo que Jesus fez. O que mais? Qual a diferença entre ensinar e proclamar? Proclamar é falar sobre a obra de Jesus na cruz, é falar do Evangelho. Ensinar é o que essa obra, aquilo que Jesus Cristo fez, tem a ver com o nosso dia a dia. O que muda no nosso dia a dia. Então eles ensinavam pessoas, discipulavam pessoas, traziam a ideia de o que é um cidadão do reino, mas também proclamavam o Evangelho para as pessoas que ainda não tinham ouvido o Evangelho. Então eles ensinavam aqueles que criam e proclamavam o Evangelho para aqueles que ainda não sabiam nada do Evangelho. O que mais? Então alguém que está dentro do reino gosta de ensinar e gosta de proclamar. O que mais? Ensinavam o quê? Proclamavam o quê? Jesus. Que Jesus é o Cristo. Eles talvez até ensinavam algumas receitas de pão, de carneiro. Até um ajudava o outro. Mas o principal, o essencial, é que Jesus é o Cristo. A pregação, o ensino, era cristocêntrico. Não é como você mudar a sua vida e começar a resolver os problemas financeiros. Isso podia até ajudar. Porque uma pessoa que aceita Cristo, ela muda de vida, ela começa a valorizar melhor a sua vida, os seus recursos e utiliza melhor. Mas não era 10 receitas, 10 passos, 23 caminhos para você fazer isso, conseguir conquistar o seu carro. Não era isso. A pregação e o ensino deles era quem era Jesus. Agora, vocês perceberam aqui? Quantos dias eles se reuniam? Todos os dias. Todos os dias. O que isso significa? Quem não tem dia precisa adoração. Segunda a segunda. Domingo a domingo. Sábado a sábado. Como que era a vida dos religiosos, dos saduceus? Toda hora estava orando. Eles tinham escalas. Então, quem que ia estar em tal hora lá, tal momento de oração? Então, havia tudo uma escala. E tinha o dia próprio, o horário próprio. Então, a religiosidade, ela nos coloca em momentos da nossa vida. Os discípulos, eles não eram religiosos, porque eles viviam o Evangelho todos os momentos da sua vida. Então,
não é que eles deixaram de trabalhar e estavam todo dia. Não, eles sempre estavam juntos, conversando, batendo papo. E isso é possível nos nossos dias hoje. Mesmo que a gente se reúna só no domingo ou algum dia durante a semana, mas essa interação de conversar, de ajudar, de falar do Evangelho, aonde nós estamos, no trabalho. Então, o religioso, ele só, de repente, ele veste a roupa de ver Deus, né? Ele estaciona o carro, e depois que ele sai do carro, há uma transformação nele, então aí ele se torna diferente. Ele chega, ele fala diferente, o tom de voz é diferente, ele cumprimenta as pessoas de forma diferente, ele trata a esposa de forma diferente, ele trata os filhos, porque esse é o momento que estamos na luz. Aí sai. Passou o primeiro semáforo, já se desce. O religioso, os discípulos, eles viviam o relacionamento com Deus e o relacionamento entre eles todos os dias. Era no templo, olha o que o texto reforça, no templo, momentos agendados, mas de casa em casa, nos relacionamentos, de casa em casa, no trabalho, é no trânsito, é em qualquer momento. Eles viviam a vida com Deus e sentiam-se alegres por serem perseguidos por Deus. Algumas observações sobre alguém que está dentro do reino. Primeiro, não se desviam de seguir a Cristo por nada. Os discípulos foram impedidos de pregar, foram açoitados, foram presos, mas não importa. Deus, vocês mataram Jesus, Deus ressuscitou. Vocês prenderam nós, o anjo nos libertou. Como que a gente vai parar de seguir a Jesus? Não tem jeito. Então não segue a Jesus por nada. Em todo momento da sua vida. Não segue Jesus só no domingo, não segue Jesus só no pequeno grupo. Segue a Jesus em cada momento. E ninguém pode impedir. Quem está dentro do reino, ele tem a ideia de que sofrer por Cristo é o mais alto privilégio de suas vidas. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Isto é, chego todo dia atrasado no meu trabalho, fui despedido, glória a Deus. Aí já é irônico. Não é isso. É você viver a vida cristã de forma justa, de forma saudável, e você ser perseguido exclusivamente por você crer em Cristo. Mesmo diante do perigo, obedecem a Cristo a qualquer custo, mesmo que tenha que pagar um preço bem grande, que de repente os sonhos vão por terra abaixo, eles obedecem, ficam do lado de Jesus. Nós temos os 3 perfis aqui. Gamaliel estava perto do reino, mesmo sendo religioso, mesmo sendo sábio, mesmo sendo usado por Deus, mesmo contribuindo com o livramento dos discípulos, mas ele simplesmente estava perto. E nós podemos ter pessoas muito queridas, que conhecem as Escrituras, que nos aconselham, que ajudam, cooperam, até são usadas por Deus, mas somente estão perto, não estão dentro do bem. E quando a morte vier, ou Cristo vier, não pertencerão a Cristo. Em segundo lugar, nós temos pessoas que estão distantes, que são oposição ao Evangelho. Dessas pessoas nós temos que ter cuidado. Evangelizar, não deixar de pregar, porque as 2 vezes que Pedro e os apóstolos foram presos e anunciaram que receberam ameaças e receberam proibições de pregar o Evangelho, eles não deixaram de anunciar a palavra, mesmo que viessem a sofrer grandes consequências. Então, alguém distante do reino pode se converter? Pode. Nós vamos ver no livro de Atos mais para frente que muitos desses sacerdotes, por causa da insistência da pregação dos apóstolos, eles vieram a crer em Jesus. E aqueles que estão dentro? Se você está dentro, procure saber aquilo que Deus se agrada. Se alegre com a perseguição de simplesmente você ser cristão. Tenha muita alegria quando Deus o considerar digno de sofrer por Cristo. E se você está tendo algum sofrimento, mesmo sendo cristão, se alegre. É uma boa forma de você glorificar a Deus. Porque mesmo que a premissa de Gamaliel, isto é, se está dando certo, é certo, ou se está dando errado, não é de Deus, mesmo que essa premissa de Gamaliel,
seja desse jeito, a premissa bíblica é: aquele que quiser viver uma vida piedosa vai passar por sofrimento. E muitas vezes Deus nos considera dignos, Deus permite situações em nós para que através da nossa vida nós possamos proclamar a glória dele e a palavra dele. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela vida de Gamaliel. Agradecemos porque ele foi um socorro providenciado pelo Senhor, que pôde ajudar os discípulos, que pôde evitar que algumas mortes acontecessem e o Evangelho sofresse algum dano para ser pregado. Nós conhecemos muitas pessoas que são como Gamaliel, que são sábias, são moderadas, são até usadas pelo Senhor para ajudar outras pessoas, mas muitas vezes, ó Pai, elas não vão conhecer, através das Escrituras, a boa notícia do Evangelho. Nós pedimos, Senhor, que as pessoas piedosas, que são honestas, que são justas diante do mundo, que elas possam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que o Senhor venha revelar-se ao coração delas, que haja quebrantamento, que elas possam reconhecer que também precisam da salvação. Principalmente no nosso meio, Pai, alguns dos nossos parentes, alguns dos nossos amigos, que são pessoas que se esforçam para viver de forma ordeira e correta, que eles possam também ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, Pai. Não se apoiar em seus próprios sentimentos ou valores, Senhor, mas reconhecendo que precisam da boa notícia que é o Evangelho. Também nós pedimos pelas pessoas que estão distantes do reino, que vivem uma vida contrária ao reino e até perseguindo o reino de Deus, perseguindo o Evangelho. Que o Senhor possa os alcançar, que o Senhor possa estar falando ao coração deles, trazendo-os para perto de Ti, Senhor. Também pedimos para pessoas que conhecem a Ti como Salvador, que renderam as suas vidas ao Senhor, que obedeceram a Tua ordem de crer em Jesus Cristo para ser o Salvador, que tiveram seus pecados remidos pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos para que as pessoas sejam fortalecidas na sua fé, que possam viver uma vida acima de qualquer custo, pagando qualquer custo para seguir ao Senhor, que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Nós pedimos isso para nós aqui na nossa igreja, Pai. Que o Senhor nos dê essa autoridade, nos dê essa sabedoria, nos dê esse poder para sermos uma igreja que glorifique o Teu nome. Muito obrigado pelas palavras que Lucas registrou, que elas possam ajudar-nos a entender o Teu plano para conosco, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.